O povo brasileiro nunca foi tão feito de palhaço quanto nessa terça-feira, 21 de maio de 2024. Graças a duas decisões vindas do STF, os brasileiros descobriram nessa terça que definitivamente o crime compensa. Primeiro, uma das condenações a José Dirceu, que era por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo relacionado a recebimento de propina no contrato entre Petrobras e Apollo Tubulars, foi extinta por decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, que teve início em 2021, quando a segunda turma ainda tinha outra composição, teve fim nessa terça com a decisão em favor de Dirceu, um dos maiores nomes da história do PT. Só que nesse caso de Dirceu, não fez parte do julgamento o mérito da condenação, ou seja, os ministros não avaliaram se Zé Dirceu era inocente ou culpado. A extinção da pena foi por conta da prescrição do crime. As práticas apontadas pelas investigações aconteceram em 2009, mas as denúncias foram recebidas em 2016 e a condenação aconteceu em março de 2017, quando Zé Dirceu já tinha mais de 70 anos, idade a partir da qual o prazo de prescrição cai pela metade. Simplificando, Zé Dirceu, mesmo com todas as evidências de que cometeu o crime, está livre dessa condenação por conta da demora da própria justiça brasileira. Mas esse foi apenas um dos casos absurdos dessa terça. Poucas horas mais tarde, o povo brasileiro foi feito mais uma vez de palhaço, e muito palhaço, quando Dias Toffoli, em decisão monocrática, anulou todos os atos da Operação Lava Jato, incluindo condenações contra Marcelo Odebrecht. Veja só, um ministro que atuou como advogado do PT por vários anos, inclusive em 3 campanhas de Lula à presidência da República, e que chegou ao STF por indicação do próprio Lula em 2009, agora decide sozinho anular todo o trabalho realizado para apurar e punir crimes cometidos por uma pessoa, confessados por essa pessoa, e crimes que aconteceram durante e diretamente relacionados ao governo Lula. E ainda tem mais um detalhe: na mesma delação em que confessou negociatas, tráfico de influência, fraudes em licitações bilionárias, conluios e corrupção, Marcelo Odebrecht citou o próprio Dias Toffoli como o amigo de meu pai. Mas agora, Dias Toffoli monocraticamente destrói todo esse trabalho. Pois é, e apesar de todos esses absurdos sem tamanho testemunhados pelo povo brasileiro nessa terça, não podemos dizer que ficamos surpresos. Afinal, essas decisões foram tomadas no mesmo país onde é aberto um inquérito para investigar um parlamentar que, em um evento fora do país, chamou Lula de ladrão, como aconteceu com Nicolas Ferreira, mas é arquivada a investigação contra um influenciador que, em um evento na Câmara dos Deputados, chamou o presidente da casa de excrementíssimo, como fez Felipe Neto, pois, de acordo com a decisão do procurador do Ministério Público Federal, isso foi um mero impulso, um desabafo do investigado. As decisões de ontem foram tomadas no mesmo país onde, mesmo existindo uma lei da ficha limpa, um cidadão condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 3 instâncias tem suas condenações anuladas por um ministro que chegou ao cargo por indicação da colega de partido desse cidadão, e ele ainda volta a ser candidato e eleito presidente da República. As decisões de ontem foram tomadas no mesmo país em que um político é condenado à inelegibilidade pelo entendimento de uso político do evento de 7 de setembro, mas para outro político que no evento de 1º de maio pede diretamente e com todas as letras votos para o seu aliado, basta apagar o vídeo e pagar uma multa insignificante. As decisões de ontem foram tomadas no mesmo país em que, como você viu no vídeo de ontem, o advogado-geral da União discursa no plenário do STF fazendo descaradamente propaganda do governo do presidente que o indicou ao cargo, elogiando até sua trajetória de vida e falando na primeira pessoa sobre as ações desse governo. E está tudo bem, ninguém percebe que isso é completamente inconstitucional. A pergunta que o brasileiro deve estar se fazendo nesse momento é: qual será a próxima? Sinceramente, pelo rumo que o Brasil está tomando, chegará um momento em que o cidadão de bem escolherá estar dentro de uma cadeia. Afinal, todos os criminosos estão ficando para o lado de fora.